Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Dando uma sequência aqui nas demonstrações práticas da disciplina de Eletrônica Digital, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês o funcionamento de um circuito decodificador, né? Daqueles que a gente utiliza em displays de 7 segmentos, onde ele recebe uma combinação de entrada binária, né? E aí ele transforma para um equivalente decimal de 7 segmentos, né? Para isso a gente vai utilizar um chip 4511, né? Um circuito integrado 4511. O circuito contido nele, né? A gente aprendeu como projetar no Proteus, né? Vocês viram lá do zero como é que a gente faz, né? Tanto a parte teórica quanto a parte de simulação do que seria o circuito interno desse camarada aqui. Então, a ideia lá, né, vocês recordem, que utilizar portas lógicas e através do mapa de Carnot 1 para cada segmento, a gente tem um circuito equivalente que vai acionar cada um desses segmentos somente quando necessário, né? Também, como eu falei em aulas anteriores, né, esse chip, por ser um chip 45, né, ele é um chip da família 45, ele é do tipo CMOS, né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que ele funciona, como é que é a pinagem, como é que é a questão de alimentação, dentre outras características. Até já! Bom, para mostrar aqui para vocês, né, como eu falei, a gente tem aqui a situação, né, e isso foi muito bem explorado na parte teórica da disciplina em relação à questão dos contadores, né, como decodificador. Como exemplo de decodificador, a gente fez aí um conversor, né, de binário para decimal para displays de 7 segmentos, que vocês lembram que ele recebe, né, no caso desse tipo aqui, ele recebe o negativo comum, né, e aí o circuito ele manda os positivos de acordo com as numerações que ele quer exibir. Vocês lembram que cada segmento, né, dentro da eletrônica digital, dentro do projeto, é uma saída, né? Então a gente precisou fazer uma tabela verdade para cada saída e para cada uma delas a gente elaborou um mapa de Carnot, né? A partir do mapa de Carnot a gente conseguiu 7 circuitos diferentes, um para cada segmento. Então tá aqui um, tá aqui outro, né? Ó. Né? Então, por partes, a gente tem aí os circuitos equivalentes para os 7 segmentos. E assim sucessivamente. Eu tenho 7 circuitos aqui, vocês lembram da jornada, né? E talvez agora seja mais simples de perceber que é muito importante que você tivesse feito exercício para que você adquirisse, fixasse, né, bem, de forma satisfatória a parte teórica, né? E que esse circuito aqui todo, né? Todas essas portas lógicas combinadas aqui é o circuito que está dentro do nosso CI de hoje, que eu irei fazer a demonstração prática, que é o 4511, né? Lembra que é extremamente importante que eu coloque aqui os elementos limitadores de corrente para cada LED, né? No circuito, na demonstração, não vou fazer porque é uma coisa rápida. E não é uma coisa de uso permanente, então para uma demonstração rápida não tem problema. A pinagem, né, é um fio de saída, né, um barramento de saída para cada LED. A gente vai ter 4 barramentos aqui, um para cada entrada, as entradas A, B, C e D. O A é o menos significativo, tá? Então, o B, o C e o D são, na sequência, mais significativos. A gente precisa alimentar o circuito com 3 e 4 em positivo, e o 5 ele vai no negativo, se bem que no CI nem é tão necessário assim. Então, entenda que todo esse circuito é encapsulado dentro desse único bloco, né? Dentro do único CI que eu irei mostrar para vocês daqui a pouco, né? E que ele tem a lógica de ligação, você precisa tomar cuidado em relação à numeração. Então não é A, B, C, D numa sequência numérica
bem definida não, tá? Da mesma forma que A, B, C, D e E, F, G, que são os segmentos, as saídas, elas também não seguem uma sequência definida, apesar de que são todos do mesmo lado do CI e numa sequência, né? Então, observa bem na hora de ligar esses números, né? Aparentemente, quando vocês forem ver, vai dar a sensação de que o circuito é muito complexo, muito complicado, mas é porque circuito eletrônico, principalmente envolve assim, uma certa aplicabilidade maior, tem seguramente um número de fios que é necessário para fazer a ligação maior também, né? Se você for elaborar um circuito impresso, então o circuito ele vai ficar muito mais limpo como ele está apresentado aqui. Para que você entenda o CI propriamente dito, né? A gente vai ter aí o decodificador, o 4511, e aí, como eu falei para vocês, o 3, o 4 e o 16 eles vão estar jampeados, né, no positivo, o 5 e o 8 no negativo, e aí cada display, cada LED vai ter um resistor, né, para limitar a corrente. As entradas A, B, C e D, elas, né, podem ser, como eu falei para vocês, botões que aí você vai selecionando, pode ser um contador, né? Só que nesse caso aqui eu vou estar utilizando a troca manual dos fios, em que eu tiro do positivo e coloco para o negativo e vice-versa, de acordo com a necessidade, tá? A contagem dos pinos é a mesma coisa. Deixa eu só pegar aqui um CI que eu tenho disponível aqui, né? Para que vocês entendam. Então, no caso do 4511, tá? Aqui é o 74, deixa eu ver, 7404. No caso do 4511, eu vou ter um espaço a mais para dois pinos, né? Um em cima e um embaixo. Então, o chanfro ele vai sempre do lado esquerdo, né? Tá? O chanfro do lado esquerdo. Eu começo a contagem de baixo, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ao invés do diferente do 7404 e do 32, que vai só até 7, né? E em cima continua com 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, né? A parte de cima. Então, não tem muita diferença em relação aos 6 das portas lógicas, exceto pela quantidade de pinos, que no caso do 4511 vai ter 2 pinos a mais. Então vamos ver como é que funciona a montagem aqui, né? Não liguem porque eu vou fazer uma adaptação aqui, né? Tem um display e aí vocês tentam fazer da mesma forma, com um componente simples, no caso um LED comum, né? E isso mostra que a gente consegue, né, nessa situação de pandemia, também adaptar. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu vou mostrar para vocês agora aqui, né? O funcionamento, a demonstração prática do CI 4511, né? Que é um CI do tipo CMOS. Ele é um decodificador, né? Onde na entrada você coloca uma combinação binária e na saída ele entrega um equivalente decimal para displays de 7 segmentos, tá? De antemão, como eu já falei, né, não se assustem muito com a montagem do circuito. Eu precisei fazer uma adaptação realmente, né? Eu me lembro que eu tinha comprado alguns displays há algum tempo atrás, porém, em decorrência da mudança, esses displays devem estar guardados em algum lugar que eu não consegui encontrar. Então, para não perder tempo, né, eu fiz uma adaptação. Tá bonito? Não tá bonito, né? Mas até no que tá feio a gente tem um ganho, porque é interessante para mostrar para vocês que a gente também tem que se adaptar, né? Tem que se adequar, tem que se virar. Então eu fiz uma pequena adaptaçãozinha aqui, né? Onde eu formei o display com LEDs comuns, né? Até vocês podem ver que tem 8 LEDs, né? Aliás, 7 LEDs, onde esse daqui, né? Esse daqui é o segmento A, B, C, D, E, F e G no meio,
explicar para vocês como é que eu fiz. Cada um deles eu liguei nos seus respectivos negativos, já que o CI ele vai mandar positivo. Então o A ele está diretamente ligado no negativo aqui em cima, o B, o C embaixo, o D também embaixo, o F também embaixo, aliás, A, né? B, C, D, o E também embaixo, o F em cima e o G que está no meio eu puxei um fiozinho preto. Esse fio aqui vermelho, ele serve para disponibilizar o positivo que vem da fonte do outro lado da placa também, que é onde eu vou pegar as 4 entradas A, B, C, D, né? Para que seja decodificado. E esse negativo aqui ele serve também para o mesmo efeito, jogar os negativos que vêm da fonte, né? Para esses LEDs aqui que precisam de negativo desse lado. Cada fio amarelo é um fio do segmento e que segue uma ordem aqui, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Que eles estão todos, né? Em uma sequência aqui, ó. Que são dos pinos 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Do lado de cima do CI, né? Então, é só essa sequência que eu fiz aqui, ó, com os fios amarelos. Dos segmentos no CI. Aqui, ó. Todos eles na sequência, tá? Esse fiozinho aqui é para estender o negativo, né? E o maior volume de fio realmente, né? É dos fios do display, esses fios amarelos aqui que estão tomando um pouco de volume, né? Daria para ter ficado mais organizado? Daria. Só que, por questão de tempo, né? E eu deixei aqui, vai ficar bem visível, então eu não vou tentar organizar melhor, né? Devido à questão de outras demandas que a gente tem para atender também. Os 4 fios aqui eu coloquei na ordem, né? Lembrando que A é o menos significativo, então A, B, C e D, né? Que vão para os pinos 1 e 2, 6 e 7. Então eu vou fazer o seguinte, todos eles estão na linha do negativo. A linha do negativo. Eu vou ligar a fonte. Tá regulado em 5 volts ali. Vocês podem ver. Vou pegar aqui o conector jacaré, vou ligar na alimentação da placa. E o negativo também. Então você vê que na combinação em que todos estão no negativo, somente o do meio não acende. Ou seja, forma aí supostamente, né, um 0. Quando eu coloco o A para o 1, pro positivo, somente esses dois ligam, que são os segmentos na vertical da direita, né, formando 1. Quando eu volto ele para o 1, para o 0, e coloco ele o B no 1, né, então ele vai formar aqui o equivalente a 2, né? Certo? 2. Agora eu vou colocar o B e o A em 1. Formo 3. Tá aqui o 3, ó. Eu vou voltar os dois para o negativo e vou colocar só o C no positivo. Só o C no positivo. Então forma aqui, ó, 4, né? Supostamente. Agora eu vou colocar o A e o C. Então 4 mais 1 é igual a 5, né? 5. Agora eu vou colocar o C e o B. 4 mais 2. 6. Agora eu vou colocar
o A, o B e o C, 7. Só a posição que está meio torta, né? Vou voltar todos para o negativo e vou colocar só o D. 8, todos ligam, né? E agora vou ligar, né, só o A e o D. 9, tá? Se eu colocar uma combinação acima de 9, no caso desse display aqui, desse 4511, ele para de responder, ou seja, ele não exibe A, B, C, D, E e F, né? Existem alguns outros CIs que sim, né? Que exibem, né? Então tá aqui, né? Não é a forma mais bonita do mundo, mas serve também para a gente entender que existe como, nessa situação de pandemia, né, improvisar, adaptar. E o nosso objetivo aqui é mais mostrar a questão da teoria, ver que funciona na prática. Funcionaria tal igual se fosse um display de 7 segmentos. Eu não estou utilizando resistores, mas o ideal é que se use, né, um resistor limitador de corrente para cada LED desse. Como eu só estou fazendo isso uma vez, né, para um uso definitivo, é só para questões didáticas, então dá suficiente, né? Não é o recomendado, tá? Também pela questão de tempo, pela questão do espaço. Então, resumindo, né? E tem outro detalhe também, os pinos 3 e 4 são ligados também no pino 16, que são os pinos positivos, né? Que aí vocês viram lá na imagem que eu apresentei na filmagem do computador, né? Que eles precisam ser todos jampeados no positivo para poder funcionar. Aqui no lugar das entradas poderiam ser botões, né? Que aí também eu não fiz por questão de espaço e facilitar o entendimento, né? Então, tirando os fios aqui amarelos, fica só a metade, né? Ou seja, o circuito ele ficaria bem mais limpo com o display propriamente dito, né? E também no lugar de botões, ao invés de ser só os fios aqui conectados em positivo e negativo, né? Eu poderia colocar um contador, né? Contador, sei lá, de repente um contador síncrono, né? Para que ele fizesse essas mudanças de estado que eu fiz um por um manualmente, né? De forma automática, e aí fossem feitas as transições dos números aqui, né? Eu espero que tenha dado para entender, né? Qualquer dúvida é só seguir aquela questão de jogo de ligar os pontos, né? De acordo com o diagrama que eu mostrei para vocês. Por isso que você vê também, né, que o diagrama ele é importante, porque é um diagrama que é simples, como eu mostrei para vocês. Olha como é que ele fica montado, né? Então, fica uma certa quantidade de fios, daria para organizar melhor, mas por questão de tempo vai ficar assim, né? Quem quiser experimentar vai conseguir um aprendizado bacana também na questão de uso da protoboard e na questão de ligação de circuitos, ok? Valeu, pessoal, até mais!